Show. Ao vivo. Boa noite, pessoal. Saudações. Eu sou o Lucas Berlanza, representando o Instituto Liberal. Nós estamos aqui hoje para mais um encontro do Núcleo de Formação Liberal. Para quem não sabe, esse projeto desenvolvido aí em parceria, o Instituto Liberal junto com grupos e institutos parceiros. Aqui estão conosco o Grupo de Estudos Dragão do Mar e o Instituto Libercracia, sempre presentes aí no desenvolvimento desse projeto. E é um encontro sempre todo mês, em 3 datas. Nós divulgamos trechos selecionados da obra de um autor referencial nas discussões internas ao liberalismo, ou sobre a obra e a vida desse autor, tentando apresentar nesses 3 encontros uma visão panorâmica do pensamento dessa personalidade, dessa figura do movimento liberal. A gente tem tentado alternar os autores de referência do NFL, sempre um mês um autor estrangeiro, no outro mês um autor nacional. E hoje a gente está iniciando o mês de agosto, em que a gente vai tratar de um autor nacional. A gente já abordou a obra de Friedrich Hayek, grande ícone da escola austríaca, já abordamos Joaquim Nabuco, referência do liberalismo brasileiro no século XIX, já abordamos também a obra de Edmund Burke, que é um objeto central das discussões entre os liberais e os conservadores sobre o significado, as interfaces entre essas correntes de pensamento político. E agora, voltando a um autor nacional, nós vamos abordar a obra de Roberto Campos, mais um autor brasileiro, o autor referencial do liberalismo no século XX do Brasil. Para quem não acompanha, para quem não sabe, a dinâmica é a seguinte. Nós temos sempre um relator, alguém que é responsável por fazer uma breve explanação aí de meia hora a 40 minutos sobre os trechos selecionados sobre a obra do autor que foi previamente indicada. E, em sequência, nós abrimos para a roda, né, para os presentes representando os diferentes institutos e grupos que fazem o projeto acontecer, que levam o projeto adiante, em transmissão ao vivo, sempre no Facebook do Instituto Liberal e no YouTube ou do Grupo Dragão do Mar ou do Libercracia. No caso, nós estamos, neste mês, transmitindo pelo YouTube do Libercracia. Aqueles que se interessarem em obter um certificado de presença podem preencher no link. Nós ainda não geramos o link desse mês, nós vamos divulgar os nossos links de evento no Facebook e nas redes sociais, o link para quem quiser se inscrever para receber um certificado de presença nos 3 encontros. Já poderá fazer isso assim que a gente tiver gerado esse link. Nós temos hoje, representando o Dragão do Mar, nosso amigo Tiago. Eu queria passar a palavra para ele fazer a saudação inicial. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Thiago Muniz, sou diretor de eventos do Grupo de Estudos Dragão do Mar. E para mim é uma honra estar ao lado aqui de gigantes, do Berlanza, do Grupo Libercracia, do Instituto Liberal, do Projeto Pragmata. E a gente está entrando agora em mais um mês. Esse projeto que é muito rico para todos os liberais. É uma ferramenta tanto de divulgação das próprias ideias como de capacitação dos liberais. Então, para mim é uma honra e para todo o Grupo Dragão do Mar. Obrigado. Sempre um prazer trabalhar com o pessoal do Dragão do Mar. Agora eu passo a palavra ao representante do Instituto Libercracia. Seja muito bem-vindo, Leonardo Monteiro. A sua saudação inicial ao nosso público. Obrigado, Berlanza. Boa noite a todos. Eu sou Leonardo Monteiro, eu sou diretor de planejamento e recrutamento do Instituto Libercracia, e para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês, participando de mais uma edição aí do NFL, esse projeto maravilhoso que a gente tem, e principalmente hoje, né, falando sobre Roberto Campos, um nome importantíssimo, um defensor aguerrido, né, dos ideais de liberdade, do livre mercado, da livre iniciativa. Tenho certeza que vai ser uma noite muito prazerosa, né, para todos nós. Esperamos todos que sim, e que o mês inteiro seja enriquecedor como foram os anteriores. Bom, também agradecendo aqueles que já estão vindo prestigiar o projeto com a sua audiência e aqueles que ainda virão ao longo desta transmissão. Hoje, nós temos um relator da casa, que sou eu mesmo, responsável por abrir as conversas, por abrir a brincadeira de agosto,
com o nosso querido Roberto Campos. Roberto de Oliveira Campos, mato-grossense, tem poucas figuras representativas da história política brasileira que aparecem de Mato Grosso. Ele é um representante de Mato Grosso. Muitas vezes, quando eu fui escrever sobre o Roberto Campos, eu errava o estado dele, então peço perdão ao povo mato-grossense. É um cidadão ilustre de Mato Grosso, nascido em 1917, seu centenário, portanto, foi recentemente celebrado, em 2017. Eu tive o prazer de participar de uma coletânea lançada pela editora Resistência Cultural, Lanterna na Proa, Roberto Campos, ano 100, uma coletânea de artigos e ensaios abordando o trabalho de Roberto Campos, a vida de Roberto Campos, e eu contribuí para esta coletânea com um capítulo, um ensaio falando sobre a relação entre Roberto Campos e o presidente Castelo Branco, no começo do regime militar. Se nós perguntarmos a alguém que referências individuais se poderia mencionar, se poderia citar do liberalismo brasileiro, quem simboliza a militância, a corrente de pensamento liberal, a luta liberal no Brasil? Geralmente vão aparecer aí dois nomes, e a gente, não por acaso, começou por eles na sequência de análises nacionais. O Joaquim Nabuco, que nós já estudamos no mês de junho, e o Roberto Campos. Joaquim Nabuco, por conta da sua identificação como um ícone do abolicionismo, ele chamou a atenção por causa disso. Evidentemente, há muitos outros também importantes, mas o Nabuco se destaca pela consistência da sua obra, a abrangência da sua obra, e, de fato, merece esse reconhecimento. E, de outro lado, o Roberto Campos. Por que Roberto Campos é tão ressaltado, tão destacado como um referencial do liberalismo no Brasil? Porque aí nós vamos nos apropriar de uma expressão usada pelo professor Antônio Paim, o grande historiador do liberalismo. Se nós tomarmos para análise aquilo que o professor Antônio Paim designa como a geração contemporânea do liberalismo, e por geração contemporânea ele se refere àquela que se desenvolve na Nova República, e pelo menos no final do regime militar, a partir do trabalho do Instituto Liberal nos anos 80, quando Donald Stuart Jr. funda o IEL em 1983 e começa a difundir a literatura liberal, e principalmente a Escola Austríaca de Economia, essa geração de liberais ali, que vai dos anos 80 até hoje, é chamada pelo professor Paim de geração contemporânea. Nessa geração contemporânea, num espaço bastante significativo, que vai da Constituinte até mais ou menos o começo dos anos 2000, a grande referência, tanto na política prática, política partidária, como parlamentar, no Senado, quanto no colunismo jornalístico, que militava pelo liberalismo, pela plataforma privatizante, pela economia de mercado, né, pelas reformas liberais, inspirando-se no horizonte internacional que perpassa ali um reaganismo, um thatcherismo, né, o consenso de Washington, a ascensão de uma percepção de que era necessário seguir um caminho privatista. A grande figura que fez isso quase que sozinha no nosso parlamento, com poucos apoiadores, lutando contra os artifícios dirigistas, estatizantes e intervencionistas da Constituição de 1988, que nos rege até hoje nesta república combalida, foi a figura de Roberto Campos. Justamente por isso, por este prestígio que ele conquistou, pela sua batalha quase que solitária, é que ele se tornou, no imaginário dos defensores do liberalismo, principalmente na dimensão econômica, de economistas que vieram depois, a exemplo de Gustavo Franco, por exemplo, que participou do Plano Real, a grande referência, o grande símbolo. Por isso se justifica esse entendimento, essa percepção de muitos de que Roberto Campos seja essa cara do liberalismo brasileiro nas últimas décadas. E nós reconhecemos o valor dele, há muitos que não o reconhecem. A gente já viu até aqui um comentário no YouTube do Libercracia, um amigo falando que gostaria de saber o que um estadista como Roberto Campos faz numa roda de debate liberal, né? Em primeiro lugar, que ele provavelmente se refere a estatista e não estadista, né? Porque são palavras com sentidos bastante distintos.
Em segundo lugar, me parece absolutamente injusto negar os méritos, e nós vamos tentar demonstrar isso com algumas evidências aqui na explanação de hoje, os méritos da luta liberal de Roberto Campos ao longo da sua trajetória. Isto geralmente parte de figuras que, em primeiro lugar, não compreendem o contexto histórico em que o personagem agiu, procuram julgá-lo por lentes muito contemporâneas, em vez de enxergar as limitações do seu contexto, e também por pessoas que se apegam a um certo fundamentalismo ideológico, se agarram a um autor e, com isso, negam o caráter de liberal de outros autores também de referência do movimento liberal. A gente vai tentar mostrar isso hoje com base no livro A Lanterna na Popa, que é a biografia, é um livro de memórias do próprio Roberto Campos, que mais do que um livro de memórias... nosso professor Leonardo voltou aí, tinha dado uma queda, seja bem-vindo de volta. Roberto Campos, ele produz nesse livro, nesse calhamaço de milhares de páginas, ele produz, um pouco mais de 1 milhar de páginas, né, para ser preciso, ele produz uma verdadeira análise da vida econômica brasileira, da conduta econômica brasileira, principalmente no século XX, mas ele faz um verdadeiro apanhado. Pelo menos desde a República Velha, o Roberto Campos faz abordagens no seu trabalho na Lanterna na Popa. Então, é um clássico do liberalismo brasileiro. Eu estou aqui com os dois volumes da edição da Top Books que eu estou usando como base para indicar os textos de referência de hoje. Como se trata de um livro de memórias que basicamente diz quem foi Roberto Campos e tudo o que ele pensava, né? Não existe exatamente nesse caso, em comparação com os outros autores que nós abordamos, uma seleta de páginas muito precisa que dê uma visão panorâmica do que é o livro. Eu selecionei como texto de referência o trecho do final do livro. Eu vou até pegar para vocês aqui precisamente quais são as páginas. Nessa edição aqui que eu tenho de 1994, está no volume 2, da edição da Top Books, páginas 1265 a 1283, é o capítulo 20 do livro, intitulado Epílogo. É um epílogo, e eu escolhi esse final porque o Roberto Campos faz aqui o máximo que se pode encontrar no livro de um apanhado do conteúdo que os 2 volumes têm. Então, eu tentei pincelar o que está dito aqui nesse epílogo, associado a algumas informações gerais sobre quem foi o Roberto Campos, para fazer essa apresentação aí para o nosso público e mostrar mais ou menos, de forma genérica, o que o Roberto Campos pensou como homem público. Vamos lá. Primeiro, explicar o título do livro. Por que o livro de memórias de Roberto Campos se intitula A Lanterna na Popa? Isto porque ele cita um poeta, o Samuel Taylor Coleridge, que disse que uma lanterna na popa de um pequeno barco, é uma imagem, né? E o Roberto Campos pega esta imagem, a lanterna na popa de um pequeno barco porque só pode iluminar para trás. A ideia era que ele não tinha muito o que orientar ou acrescentar para o futuro, mas ele poderia iluminar as peripécias e as desventuras do passado, como uma lanterna colocada na traseira do barco, na proa do barco. Ele poderia iluminar o trajeto passado, e somente assim ele poderia oferecer alguma coisa para a geração presente, para a geração contemporânea. Em protesto contra essa visão do Roberto Campos, foi que a Resistência Cultural lançou Lanterna na Proa, tentando dar o recado de que, na verdade, esta luz que o Roberto Campos lança para o passado, ela tem muitas aplicações para o presente e para o futuro. Porque boa parte, como nós vamos ver, dos problemas que o Roberto Campos abordou, das questões sobre as quais ele se debruçou, permanecem rigorosamente atual. Roberto Campos foi economista, diplomata e político. E como político foi deputado e senador, também foi embaixador, representando o Brasil, por exemplo, em Londres. Ele acreditava que o século XX, isto ele diz também nesse trecho que eu selecionei, o século XX era o século coletivista. Ele usou a expressão do historiador Paul Johnson, que até hoje é recomendado por liberais e conservadores, dando conta de que o século XX seria o século coletivista. Um século em que a democracia e o capitalismo, a democracia acoplada a um sistema representativo e o capitalismo o mais livre possível,
com a pujança da economia de mercado, que são os dois pilares que Roberto Campos vai dizer que determinam o seu pensamento, é o que ele deseja, é o ideal que ele busca, e que ele deseja ver realizado no Brasil. Esses dois pilares foram afetados no século XX pela ascensão dos totalitarismos, a exemplo do fascismo europeu e do comunismo soviético, e no caso do capitalismo, por todas as frentes, inclusive as frentes democráticas, como o intervencionismo keynesiano. Roberto Campos acreditou, no final da sua vida, ele tem uma certa visão algo triunfalista nesse sentido, algo fatalista nesse sentido, acreditou que as reformas liberais do final do século XX, aquelas reformas que aconteciam no momento em que ele se tornou a figura que se notabilizou como ele se tornou, que ele virou esse militante do liberalismo, ele acreditava que essas reformas indicavam um triunfo fatal do liberalismo. É quase como o fim da história do Francis Fukuyama. Na prática, não é bem assim, né? A gente viu que Roberto Campos morreu em 2001, em 2002 chega o PT para atrapalhar a festa no Brasil, pelo menos, né? Ele foi poupado pelo destino de ter que assistir à ascensão do PT ao poder. Lanterna na Popa, partindo dessa perspectiva, é uma análise prática e conceitual das opções do Brasil como nação, sob as lentes, sob a ótica de um homem que viveu boa parte dessas desventuras e aventuras ao longo daquele século XX. Ele faz uma análise desde a República Velha, quando ele pega o governo Campos Salles, ele vai selecionar o que ele considera como momentos da história republicana brasileira em que o Brasil flertou com soluções ou encaminhamentos liberais, encaminhamentos privatistas. Com o governo Campos Salles, na República Velha, que teve a gestão financeira do ministro Joaquim Murtinho, em que nós tivemos uma conduta voltada para a austeridade. Há várias críticas que podem ser feitas a Campos Salles, mas nesse aspecto, nesse particular, Roberto Campos destaca que Campos Salles enfrentou a impopularidade, enfrentou a rejeição dos seus pares políticos, dos seus contemporâneos, para empreender essa política reformista, essa política austera. E Rodrigues Alves deu sequência ao não aceitar a Convenção de Taubaté, ao não aceitar a política de proteção ao café. No governo Café Filho, né, paradoxalmente, curiosamente, café, né, no governo Café Filho, o ministro Eugênio Goudin, que foi o mestre do Roberto Campos, o grande líder do liberalismo econômico na metade do século, passa a ser a tentativa liberal ali no pós-era Vargas, no pós-governo Vargas nos anos 50. E a outra experiência que o Brasil experimentou até a produção do livro de memórias da Lanterna na Popa foi a própria experiência no governo Castelo, em que o Roberto Campos, trabalhando junto com Otávio Gouveia de Bulhões, implementou o PAEG, Plano de Ação Econômica Governamental, com a intenção de reduzir drasticamente a inflação, contendo a emissão de moeda, adotando uma política de combate aos devaneios inflacionários. Para Roberto Campos, o Brasil precisa de uma agenda e precisa de uma visão. A visão, começando pelo final, é a realização do capitalismo democrático. É isto que eu acabei de comentar. A grande ânsia que Roberto Campos tinha era porque o Brasil se encontrasse com a democracia representativa e com a economia de mercado, com o capitalismo. Porque para Roberto Campos, nós vivíamos numa forma de mercantilismo moderno, uma atualização constante do mercantilismo, e a gente poderia associar aqui o pensamento de outros intérpretes da sociedade brasileira, como o próprio Paim, professor Ricardo Vélez, Simon Schwartzman, colocar aqui a palavra patrimonialismo na história. Roberto Campos enxergava também esta confusão que os nossos governantes e homens públicos viam entre a máquina pública, a coisa pública e a sua propriedade, não compreendendo a impessoalidade jurídica que o liberalismo sustenta, e era necessário que isto se assentasse, que as instituições liberais, na sua impessoalidade, um Estado reduzido, liberando a economia ao mesmo tempo, que isto se encaixasse. Era isto que o Roberto Campos queria. A agenda para chegar a este objetivo: consolidar a democracia na política, combater o veneno dos ismos na economia e substituí-los pelos ãos. Quais são os ãos que Roberto Campos queria ver implementados na economia brasileira? Desinflação, desregulamentação, privatização,
degravação fiscal e integração no mercado internacional. Eis a litania, diz o Roberto Campos, do novo credo. Era isto que estava faltando acontecer. Roberto Campos frisa que a sua passagem pelo seminário da Igreja Católica foi uma experiência que aguçou o seu espírito analítico, o seu instrumental analítico, a sua cultura humanista, e, ao contrário do que alguns poderiam pensar, fortaleceu a sua ojeriza a certezas dogmáticas. E com base nisso é que ele se municiou contra o possível contágio das ideologias totalitárias. Inclusive, no capítulo O Grande Desencontro, da Lanterna na Popa, quando ele fala sobre Carlos Lacerda, ele diz que Lacerda se tornou imune ao comunismo por ter participado do comunismo, por tê-lo vivenciado na juventude. E ele, Roberto Campos, se tornou imune sem precisar passar por essa experiência. O seminário, de alguma sorte, já o havia preparado para rechaçar esse gênero de doutrinas, esse gênero de ideias. Roberto Campos se diz, para espanto de muitos, e isto só mostra que as palavras têm polissemias, elas têm sentidos diferentes, a gente precisa entender os sentidos que estão sendo aplicados. Roberto Campos diz que é um nacionalista. Mas ele diz que é um nacionalista de fins e não de meios. Nacionalista de fins porque visa ao engrandecimento da pátria, ao engrandecimento do Brasil. Apesar de ser uma personalidade bastante mordaz nas suas críticas ao Brasil, ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, Roberto Campos tem algumas tiradas bastante duras e divertidamente duras, eu diria. Ele tinha um certo comportamento iconoclástico nesse aspecto em relação ao Brasil, como, por exemplo, quando ele diz que a burrice aqui tem um passado glorioso e um futuro promissor. É um exemplo das frases brilhantes de Roberto Campos, num sentido, nesse caso, um sentido crítico ao Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele se dizia um nacionalista. Ele queria o bem do Brasil, o bem da nação, aquilo que outros autores chamariam de patriotismo, mas um nacionalismo de fins e não um nacionalismo de meios. O que significa dizer, nacionalismo de meios é rejeitar as contribuições estrangeiras, acreditar que a economia tem que ser 100% nacional, limitada ao âmbito nacional, limitada aos horizontes nacionais, e não pode aceitar a contribuição do capital estrangeiro. Para ele, isto seria, ao contrário, prejudicar a nação brasileira, prejudicar a sociedade brasileira. Então ele se dizia nacionalista, mas um nacionalista de fins. Roberto Campos dizia que estava em campanha contra o escapismo, que é essa doença psicológica da cultura política brasileira, de fugir das próprias responsabilidades, de ter horror aos ditames da realidade, a realidade que impõe a necessidade da concorrência, que impõe a necessidade de combater privilégios corporativistas injustificáveis do ponto de vista moral, e as manobras nada impessoais que são mobilizadas pelas elites, pelo poder no Brasil, contra o império da lei. Liberal clássico era como ele se definia, e se define nas páginas que nós indicamos como referência, e ele entendia o liberalismo clássico como justamente essa defesa conjunta da democracia representativa política e da economia de mercado. Roberto Campos já se via como um liberal do final do século XX, um liberal pós-tocquevilliano, que não tinha mais tanta ojeriza ou tantas restrições à democracia representativa. Ele já a defendia como modelo a ser buscado, né? O que não significa que ele possa ser atingido com tanta facilidade. A gente vai ver isso já já. E dizia, na definição de Roberto Campos, conservador é a definição mais rasteira possível, né? Mais óbvia possível. Conservador seria, para ele, aquele que deseja evitar qualquer mudança por amor ao status quo. Essa é a definição que ele coloca. Mais uma vez, a gente tem diferentes acepções para os termos, a gente tem que levar isso em conta. Mas, olhando por esta definição, Roberto Campos diz que não é conservador. Ele diz que é, como nós dissemos, um liberal clássico. Roberto Campos diz também que, como os liberais da escola austríaca, que ele já lia, que ele já referenciava, ele diz que, especialmente Hayek, Roberto Campos chegou a dizer que deveria ter lido nada, perdeu muito tempo lendo outras coisas, deveria ter lido Hayek direto, que a economia estuda consequências da ação humana como um todo. E que, por este ponto de vista, não se pode ser economicista. O economicismo seria uma doença.
Portanto, ele acha que os economistas têm que estudar filosofia, têm que estudar história, têm que analisar o comportamento humano. E nesse ponto ele rima muito bem com o pensamento do Hayek, que foi uma figura praticamente um polímata. Estudou, como nós vimos já no nosso primeiro mês, né? O Hayek abordou diversas áreas do conhecimento na construção do seu pensamento liberal. A grande causa de Roberto Campos era justamente que o Brasil abraçasse essa contribuição do capital estrangeiro para o seu crescimento. E esta causa o Roberto Campos abraçou a vida toda. Isto precisa ficar claro. Porque o Roberto Campos não era liberal antes dos anos 80. Naquela época ele era um keynesiano, desenvolvimentista, etc, 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 que é o que o pessoal costuma dizer. O pensamento dele se transformou bastante. De fato, ele tinha uma visão mais estatista naquele período. Mas mesmo assim, se você colocá-lo no contexto, como eu disse ao começo, e eu vou dar mais evidências disso logo adiante, se você colocá-lo sob esse prisma, o Roberto Campos era uma das figuras mais liberais daquele momento e mais simpáticas, mais afeitas à penetração do capital estrangeiro para o desenvolvimento econômico brasileiro. Como ministro, ele fez o PAEG, o Banco Central, e aí os austríacos vão chiar, né? O pessoal que é contra o Banco Central, e também outras coisas que são muito criticadas, que o Roberto Campos dá lá as suas explicações, mas ele fez lá o FGTS, né? E o Estatuto da Terra. Ele reconheceu mais adiante que tinha escrito uma besteira quando disse que as objeções de Hayek e Mises à irracionalidade dos preços na economia planificada já teriam sido derrubadas, que seria possível racionalizar a planificação econômica. E se tornou um Hayekiano declarado. A grande referência dele era o Hayek. Mais adiante, no Lanterna na Popa, e nesses trechos que eu selecionei, Roberto Campos faz um resumo, eu não vou nem passear muito por isso. Roberto Campos faz um resumo dos presidentes da República com os quais ele conviveu, né? Até chegar na Constituição de 1988. Ele fala de Vargas, uma figura diabólica e distante, uma figura algo mítica, que já preteria algumas das suas posições quando ele trabalhou lá na fundação do BNDE como funcionário, que, entre elas, ele coloca a flexibilização do câmbio. O Roberto Campos já pregava a flexibilização do câmbio e, naquela época, já estava sendo barrado, pelo que ele via como um nacionalismo jurássico do Getúlio Vargas, que depois foi substituído por um nacionalismo desenvolvimentista mais racional, na opinião do Roberto Campos, do Juscelino Kubitschek, com quem ele trabalhou também, serviu ao governo Juscelino Kubitschek, ajudando a elaborar o plano de metas. Mas ali o Roberto Campos vai dizer que o plano de metas tinha uma parte mais austera, uma parte que buscava reformas estruturais de caráter mais liberal, e tinha aquela parte para agradar os anseios demagógicos do presidente, né? Brasília, o desenvolvimentismo, industrialização, né, forçada, etc, etc. E, infelizmente, a parte demagógica prevaleceu, principalmente quando o Juscelino Kubitschek desafiou, rompeu com o FMI. E aí o Roberto Campos teve um entrevero com o JK, justamente em virtude desse problema, esse problema do presidente com o Fundo Monetário Internacional. Ele diz: você está louco, você está nos ferrando ao tomar essa atitude. E aí o Roberto Campos acabou até se retirando da condução do plano de metas. Depois ele fala que apoiou a eleição do Jânio Quadros, justamente porque o Jânio Quadros era o representante da UDN, tinha essa visão de favorecer a austeridade fiscal. No entanto, também teve uma política externa meio que de esquerda, o que gerou um desgaste muito grande no governo, até entre os próprios apoiadores, levou à renúncia do Jânio. A história é mais longa do que isso, mas eu estou encurtando para a gente caber aqui dentro do tempo. A gente está falando de um livro que passeia literalmente por todas as peripécias dessa república pós-Vargas, principalmente. Então, todos os minúcias e detalhes estão aqui na Lanterna na Popa. Depois, o Roberto Campos serve como diplomata ao governo João Goulart, mas desenvolve o espírito crítico em relação a esse governo, como todos os liberais e conservadores da época também desenvolveram. E Roberto Campos apoia, ele vê como necessário e inevitável o golpe de 64, que inicia o regime militar. Uma forma de conter a degradação institucional, lidar com a quebra da hierarquia das Forças Armadas, né, e tentar também, por consequência,
reverter o processo de devastação inflacionária provocado, apimentado pelo governo João Goulart. Porque, a bem da verdade, como o próprio Roberto Campos vai reconhecer, esse problema já vem de antes, já vem do próprio JK, por exemplo. E então ele assumiu uma função como ministro no governo do Castelo Branco, que ele apoiou, e aí tem um ponto que é bastante criticado no Roberto Campos, que o Roberto Campos vai apoiando todos os atos institucionais que vão sendo baixados pelo primeiro presidente do regime militar, até o AI-4, que estabelece uma nova constituinte. O Roberto Campos até comenta que foi, de fato, uma constituinte. Teve debate, teve discussão, que deu origem à Constituição de 1967. O Roberto Campos vai justificar dizendo que havia a pressão da linha dura e Castelo Branco não tinha poder para impedir que as coisas caminhassem da forma como estavam caminhando, então era necessário que ele tentasse colocar rédeas naquele regime autoritário, naquele regime de exceção, estabelecendo limitações, regras, e entre essas regras estava a necessidade de fazer uma nova Constituição, sabendo que ele não conseguiria entregar o regime direto nas mãos dos civis. Roberto Campos entendeu que o Castelo precisava fazer a Constituinte de 67. Na Constituição de 88, que é o grande tema pelo qual o Roberto Campos é ressaltado, é conhecido, Roberto Campos vai ser um grande crítico do encaminhamento dos trabalhos da Constituinte. Ele vai dizer que, abre aspas, a Constituição de 1988 criou uma democracia disfuncional, que piorou as condições de governabilidade do país. A nova república embarcou num intervencionismo autoritário na economia sem precedentes, através de choques e confiscos. E isso aconteceu, na opinião do Roberto Campos, porque aquela geração política ela se deixou dominar pela paixão. Depois de 2 décadas de regime de exceção, de regime militar, ela se deixou contaminar pela paixão por 2 slogans vazios, que na prática trouxeram mais prejuízo na visão dele do que benefício. Que são Constituinte já e direta já. Ou seja, Roberto Campos foi, apesar deles terem tido uma boa relação um com o outro, Roberto Campos foi o anti-Ulisses Guimarães. Né? Tudo o que Ulisses Guimarães representava, a Constituição Cidadã de 88, a Constituinte já e a direta já, Ulisses Guimarães era conhecido como Senhor Diretas, ele que foi um grande líder do PMDB, tudo o que tudo que o Ulisses Guimarães representava como ícone, Roberto Campos era contra, ele era o anti-Ulisses Guimarães. Porque, para ele, a Constituinte já era produto de uma panaceia juridicista, porque nós temos esta ilusão de que nós podemos refundar o Brasil fazendo grandes esforços de constituição, de novas cartas magnas o tempo inteiro, sendo que, para o Roberto Campos, o problema brasileiro não é as constituições, é que elas não pegam. Esse é o problema. Então, para ele, o ideal teria sido fazer, em vez de colocar todo o poder constituinte originário nas mãos daquela classe política, em sua maior parte nacional desenvolvimentista, populista, como eram os quadros do antigo MDB, e então transformado em PMDB, e boa parte da classe política se acomodava a esta estrutura, a esta visão de mundo estatizante, para o Roberto Campos, o ideal não era colocar esse poder constituinte originário na mão dessas pessoas. O ideal teria sido fazer emendas podando os dispositivos mais autoritários da Constituição de 67, mas preservando aquela Constituição que, na opinião do Roberto Campos, tinha instrumentos mais sofisticados e mais eficazes do que a de 88 e mais objetivos com esse propósito para conter, por exemplo, gastos descontrolados liberados pelo Congresso. Na visão dele, não precisava ter feito Constituinte em 88. Vocês vejam, ele foi contra a maneira como a Constituinte se encaminhou. Mas, para ele, a priori, não deveria nem ter havido Constituinte. Não precisava de Constituinte. O regime militar podia ter acabado, na visão dele, e nós podíamos ter simplesmente podado, mexido na Constituição de 67, preservando o seu esqueleto. Isso não tornaria o Brasil uma ditadura militar. O Brasil poderia ser perfeitamente
uma democracia, uma república constitucional, democrática, dentro daqueles parâmetros básicos da Constituição de 67. E direta já, que ele chama de uma ilusão formalista. Para ele, as eleições indiretas, não necessariamente, muito embora o regime, ele mesmo reconhece isso, evidentemente, o regime militar foi um regime autoritário, um regime de exceção, mas eleição indireta não necessariamente significa ditadura ou regime de exceção. Para o Roberto Campos, as eleições indiretas reduzem, elas têm o benefício de reduzir o caráter extremamente divisionista das eleições presidenciais, de aplainar, acalmar os ânimos da competição demagógica, é como ele fala, e da paralisia administrativa que resulta das longas campanhas eleitorais das nossas eleições diretas. E ele acreditava que era preciso preparar as instituições para receber a participação popular. Então, do ponto de vista da psicosfera brasileira, para Roberto Campos seria mais interessante que se tivesse experimentado por um pouco mais de tempo, mesmo num regime democrático, eleições em formato indireto. Para ele, eleição direta não era a resposta para coisa nenhuma. O que houve de errado para o Roberto Campos? O que houve de errado para ele foi que se fez esta abertura política, com este instrumental todo, esta ideia de fazer uma nova Constituição, esta ideia de colocar as eleições diretas em pauta, sem que se fizesse a abertura econômica. Nós caminhamos, ou tentamos caminhar para uma direção democrática do ponto de vista político, como o Roberto Campos também queria, também defendia que era o ideal, mas não apoiamos esta reforma política numa reforma econômica que abrisse a economia brasileira, que flexibilizasse a economia brasileira, desintoxicasse a economia brasileira, desasfixiasse a economia brasileira do seu estatismo crônico e galopante. Para ele, seria preferível começar pela segunda, ou seja, pela abertura econômica, porque a abertura política desperta naturalmente aspirações sociais, desejos sociais, de reformas sociais, de conquistas sociais, que só poderiam ser bem satisfeitas num ambiente de abertura econômica já feita. Caso contrário, fica mais fácil apelar para soluções providenciais do Estado Leviatã e as coisas não funcionam, ao contrário, elas só vão se degradando, só vão piorando, só vai aumentando o problema, como nós assistimos de fato. Independentemente da análise, do diagnóstico do Roberto Campos estar certo ou não, a coisa de fato foi se intensificando, se degradando ao longo do tempo, até chegar ao tamanho do problema que nós encaramos nos dias de hoje. Roberto Campos defendia semipresidencialismo, porque para ele essa forma de governo seria mais próxima, dentro de um paradigma republicano, ao que era a cultura política do nosso império. Nós teríamos um presidente como chefe de Estado com o poder de dissolver a Câmara dos Deputados após a destituição de 2 gabinetes de primeiros ministros. Nós teríamos um primeiro-ministro eleito pelo parlamento e um presidente também eleito pelo povo. E esse presidente teria a função que o monarca tinha no império, poder de destituir a Câmara, apenas depois que tivesse havido 2 derrubadas de primeiros ministros, né, e 1 ano de mandato, no mínimo, daquela legislatura. E o Senado, que não destituiria gabinete nenhum, nem poderia ser dissolvido pelo presidente, que seria um fator de continuidade na política. Como eu disse, Roberto Campos preferia emendar a Constituição de 67, porque ele via o populismo nacionalista do PMDB oferecendo e querendo colocar, e de fato colocando na Constituição de 88, essa Constituição que se diz cidadã, a Constituição que cria a cidadania no Brasil, garantias de direitos que ele chama de direitos onerosos. São direitos que custam alguma coisa. Uma coisa é você colocar na Constituição que as pessoas têm direito à liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de consciência. Você não gasta 1 centavo para garantir essas liberdades. Elas estão garantidas e ponto. Outra coisa é você garantir que a pessoa vai ter lazer, que a pessoa vai ter... O Colégio Pedro II está na Constituição, né? Só para dar um exemplo desta esquizofrenia que a nossa classe política tinha. Outra coisa é você oferecer mundos e fundos na Constituição que poderiam perfeitamente ser, se precisassem ser tratados em legislações ordinárias, legislações de estatura tradicional, convencional, sem especificar os recursos
de onde esses direitos seriam retirados, essas garantias seriam ofertadas. Também porque ele via na Constituição problemas na própria divisão dos poderes, que ele considerava uma favela jurídica. Ele dizia, por exemplo, que o Congresso tinha que aprovar algumas operações banais do Executivo, que não deveriam precisar disso. Ele fala até lá de... me esqueci agora exatamente o que é, mas uma questão relativa aos índios. Os índios precisam de um atendimento médico e precisa liberar lá um remédio para os índios. Acho que, se eu não me engano, é mais ou menos isso que o Roberto Campos fala. Aí ele diz, o Congresso tem que aprovar que o remédio seja mandado. Ele falou, isso é uma loucura. Não faz sentido. Atravanca o trabalho de um poder sobre o outro. Para ele, nós temos um sistema promiscuísta, em vez de um sistema que divide os poderes. Um sistema que deixa muitas brechas para que os poderes se invadam. O judiciário legisle. Né? Que coisa mais atual do que isso que o Roberto Campos falava? Que coisa mais atual do que isso? Que o judiciário legisle, que o legislativo atravanque o executivo, que o presidente governe o tempo todo emitindo medida provisória, que é um elemento, Roberto Campos também vai apontar isso, que vem do sistema parlamentarista e que está aí no nosso sistema presidencialista. Roberto Campos critica isso também como um produto dessa dinâmica defeituosa da Constituinte de 88. É uma Constituição dirigente que tem, como eu disse, um excesso de normas programáticas materiais. Tem artigo na Constituição sobre ciência, tecnologia, desportos, lazer, comunicação social, tratamento de indígenas. É isso que eu estava falando, tá vendo? Ó? Minha memória não falhou tanto. Tratamento de indígena está aí. E falha nessa distinção entre garantias onerosas e não onerosas. Roberto Campos também defendia o voto distrital misto, que está sendo discutido hoje como uma possibilidade muitos defendem como um caminho na reforma política para compatibilizar virtudes de sistemas opostos, né? O voto distrital misto. A cláusula de barreira para a representação dos partidos, mas não para limitar a criação de partidos, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pode-se criar partido a rodo. Tem partidos que são regionais, são partidos estaduais, que tratam de causas relativas ao Estado, tão somente. Mas você vai ter uma limitação na representação desses partidos no parlamento, de acordo com regras bem claras estabelecidas. A privatização da Previdência, Roberto Campos defendia, Previdência privada, né, a reforma da Previdência, que é uma reforma urgente desde 1980. Né? Em 1967, isso é muito importante, pessoal. É muito importante porque aquela história, Roberto Campos, nos anos 60, era um keynesiano, ele não era liberal, não presta, tem que jogar no lixo, ele é como é que disse o amigo? Um estadista. Né? Ele é um estadista. Roberto Campos, em 67, defendia uma coisa muito parecida com voucher. Que isso é literalmente a mesma coisa. Ele dizia assim, ele defendia e sempre defendeu que o Estado tem que se envolver na educação básica e que o Estado tem que se envolver na saúde. Ele é um estatista. Bom, até aí, de certa forma, o voucher que o Milton Friedman defende, né, é uma ação do Estado nessas áreas. É o Estado que está oferecendo aquele ticket para as pessoas terem acesso ao serviço. Liberal não é sinônimo de anarquista. Vamos lembrar disso. A gente tem visões diferentes sobre o assunto, mas não é por conta disso que se vai tirar alguém do campo do liberalismo. Ele defendia, se os vouchers fossem emitidos em favor das famílias que livremente escolheriam os colégios e universidades, teríamos certamente uma substancial diminuição do grevismo docente e do beletrismo decorativo sem relação com a demanda de mão de obra do mercado. Esse é o Roberto Campos, é o Roberto Campos de 67. É o Roberto Campos que estava acabando de sair do Ministério do Castelo Branco. Não é o Roberto Campos dos anos 80. Então aí ele já tinha no DNA uma tendência privatista, uma tendência liberalizante, que era uma das mais fortes do seu contexto, do seu período histórico. Ele já era aluno do Eugênio Goudin, questionando algumas coisas, mas já era aluno.
e defendia o fim da gratuidade no ensino superior, liberando recursos para a educação básica. Roberto Campos era defensor da pena de morte, ele disse isso no Roda Viva, também defendeu bastante o planejamento familiar, tudo isso se inspirando no desenvolvimento dos tigres asiáticos, que era um modelo que ele enxergava como um modelo referencial para um desenvolvimento rápido numa direção capitalista dos países da América Latina. Roberto Campos era uma posição polêmica dele para os liberais, em geral, e libertários. Roberto Campos era contra a liberação das drogas. E ele disse no Roda Viva, abertamente, até colocar essa pergunta para ele, vem cá, mas que liberal é esse? Milton Friedman defende a liberação das drogas. Roberto Campos disse, com todo respeito ao Milton Friedman, não concordo com ele. Roberto Campos disse isso no Roda Viva. E ele era contra, naturalmente, o que ele queria derrubar era o populismo, alguns ismos que o Roberto Campos queria derrubar. Para finalizar a minha explanação inicial, eu vou falar desses ismos e também das ilusões que o Roberto Campos aponta, dos problemas da cultura política brasileira. Os ismos fatais, que ele chama lá no epílogo da Lanterna na Popa. Populismo, estruturalismo, que era a ideia de que a inflação derivaria de estruturas que seria difícil mexer nessas estruturas, que, portanto, nós temos que conviver com a inflação, né? O que levava a um imobilismo e a que o ponto central do problema não fosse atacado. O protecionismo, o estatismo e o nacionalismo, no caso, o nacionalismo de meios, né? Para usar as expressões do próprio Roberto Campos, e não o nacionalismo de fins de que ele se dizia adepto. E os problemas da cultura política brasileira que o Roberto Campos lista. A ilusão da ambivalência. O que significa isso? Nós queremos atingir os objetivos, mas nós não queremos os meios para atingir esses objetivos. Nós não queremos os sacrifícios necessários para atingir esses objetivos. Não, tem que privatizar as empresas, mas a minha estatal não pode. Investimento estrangeiro é importante, mas a gente não quer investidores estrangeiros. Investidor estrangeiro, ele é um imperialista que quer dominar a nossa vida econômica. O escapismo, que eu já comentei, é essa ilusão de que os nossos problemas são sempre culpa dos outros. O Brasil mesmo, como sociedade, nunca tem responsabilidade pelos problemas. A ilusão da ilha de prosperidade. A ilusão de que nós poderíamos pedir financiamento externo mesmo com choque de petróleo, de que os decretos políticos nos salvariam, de que os problemas do mundo, da economia mundial, não afetam o Brasil. O Brasil pode sempre seguir o seu ritmo, independentemente do mundo. É outra ilusão que o Roberto Campos critica. A ilusão da cura indolor da inflação. A inflação poderia ser curada sem os efeitos imediatos das políticas de contenção inflacionária, sem que as pessoas experimentem uma certa dificuldade, um certo sofrimento em função da perda, muitas delas dos seus privilégios, né? Não há como fugir desse caminho. O caminho é o que a realidade impõe. A ilusão transpositiva, Roberto Campos define como a tentativa de proteger o consumidor e conter a inflação ao mesmo tempo, com subsídios, o que não funciona porque os subsídios causam a inflação pela expansão monetária, é uma coisa óbvia, né? E, finalmente, a ilusão distributiva, que é a ideia de que o governo poderia, sem prejuízos à vida econômica, ao emprego, né, o governo poderia controlar os salários reais. Esse é o Roberto Campos. A agenda dele era essa, é a agenda que ele resume no Lanterna na Popa, concluindo por dizer que ele não foi capaz de trazer luz ao futuro, mas se a gente for, infelizmente, eu sempre digo isso quando sou convidado a falar sobre o assunto, infelizmente, os problemas são os mesmos, em essência. Vocês vejam que o imposto sindical acabou ontem, no governo Temer, era a bandeira que a UDN estava batendo, não é nem o Roberto Campos, o Carlos Lacerda, a UDN estava batendo desde os anos 40, 50 contra isso. Foi acabar ontem. Então, a essência dos problemas permanece.
a gente vai obtendo uns avanços aqui e acolá, né? O próprio Roberto Campos se entusiasmou com esses avanços e achou que a gente estava indo em direção ao triunfo final do capitalismo de mercado no Brasil. Mas a gente vê que o desafio é muito grande ainda pela frente, o que apenas reforça a atualidade dessas bandeiras e dessas reformas. O que mais se discute hoje são reformas. O Brasil precisa de reformas. E a agenda reformista é a agenda de Roberto Campos. É essa agenda que ele considerava incompleta no Brasil, na evolução que o Brasil precisa fazer para se tornar de fato um país capitalista, porque para Roberto Campos não o era, na essência. Os seus vícios culturais o impedem de sê-lo. Para chegar a este ponto, para fazer essa transformação, precisamos das reformas. E isso torna lembrar Roberto Campos nada menos que atual. É realmente uma das referências mais atuais para o liberalismo brasileiro. Merece ser lembrado, merece ser estudado, merece que nós nos debrucemos sobre as perguntas que ele fez e sobre as soluções que ele tentou apresentar. Acho que essa é a minha explanação de hoje. Agora eu vou abrir aí para os comentários, enfim, para as perguntas, como funciona aqui, vocês sabem, o nosso núcleo de formação liberal. Berlanza, eu achei muito interessante seu comentário acerca do que o Roberto Campos queria reformar a Constituição 67. Eu acho que muita gente pensa, mas daí não causaria uma mudança muito grande ou que não seria suficiente. O senso comum aponta muito para isso. Mas quem é estudante de direito sabe que o nosso Código de Processo Penal ele é do Estado Novo. E, quando criado, era uma codificação muito pesada, muito inquisitiva, que violava diversas liberdades, era algo bem Estado policial mesmo. E, hoje em dia, o mesmo código, depois de 70 anos de reforma, quase 80 anos de várias reformas, tem um aspecto totalmente diferente, mas é o mesmo código na sua base. Aliás, o que muita gente reclama é que nós temos um processo penal muito brando, né? Muito garantista hoje em dia, mas é o mesmo código. Então, eu acho muito interessante, acho muito possível essa visão dele. E acabou que hoje em dia, a gente se vê preso a muitos vícios da Constituição de 88, né? Muita coisa que... cláusulas pétreas, que realmente só mudaria contra a Constituição, talvez muita coisa pudesse ter sido evitada se não tivesse tido essa Constituinte, né? Ou como ele mesmo falava, se ela tivesse... Não lembro se era ele mesmo que falava, mas se ela tivesse acontecido 1 ou 2 anos depois, possivelmente ela teria sido melhor, né? O Roberto Campos chega a comentar que a nossa Constituição foi gestada sob a égide ainda daquela Constituição portuguesa, Revolução dos Cravos, etc., né? Então, isso realmente foi um problema para ele. Ele chega a comentar isso no Lanterna na Popa, se eu não me engano muito. Ele fala sobre isso, sim. Poderia ter sido diferente. A Constituição foi feita logo antes da queda do Muro de Berlim. Então, assim, realmente, um pouquinho depois... talvez fosse diferente. Mas o ideal para o Roberto Campos teria sido que nós não tivéssemos atribuído esse poder constituinte originário para fazer um texto totalmente novo. Que você trabalhasse em cima do documento que havia antes. Ele reclama muito dessa ideia nossa, que a gente tem que fundar o país de novo, todo do zero, né? Como se não houvesse outra alternativa. Para ele havia. Ele achava... ele respeitava muito a Constituição de 67, apesar de ela respaldar alguns dispositivos autoritários do regime militar, que, a bem da verdade, não precisava dela. O regime militar fazia valer os atos institucionais, né? Então, eles nem os dispositivos autoritários da Constituição bastavam para eles. Eles bastavam os atos institucionais para agir acima da Constituição. Mas para ele bastava podar esses dispositivos, esses elementos, que era uma Constituição que tinha dispositivos anti-inflacionários, dispositivos que não foram respeitados pelos militares. Ele diz isso. O problema não era o texto. O texto era legal, o texto era bacana. Mas aí você teve aquelas obras malucas do governo Médici, do governo Geisel,
que levaram o país à bancarrota, né? Aquela conduta, aquela ilusão keynesiana que nós tivemos, levou o país à bancarrota. O problema foi a prática. Mas o texto é bom. A gente poderia preservar esse texto, colocar o texto com algumas mudanças que aumentem o seu caráter democrático, cristalizem o seu caráter democrático, e isto seria uma solução mais modesta, uma solução menos arrogante e menos perigosa, porque abriria menos a brecha para que as pessoas inventassem coisas que não conseguiriam conversar com a realidade prática, como acabou acontecendo. Aliás, se você parar para pensar, a própria Constituição de 88 já foi pior, e poderia ter sido ainda pior, né? Do que ela acabou sendo e do que é hoje em dia. A gente já tem... Estão lhe mandando um abraço aqui, Lucas, o Bianca Zimmer, especialmente aqui no Facebook. A gente tem algumas perguntas. Se eu puder puxar aqui, se eu levo para algum comentário. Bom, antes... Eu acho que eu estava mudo. Hein? Eu estava mudo, não estava? Você estava mudo. Não, eu estava dizendo um abraço para o Yanker, colunista do IEL, e ia perguntar se o Leonardo queria falar alguma coisa. Já vi que quer. Vamos lá. Sim. Então, hoje a gente vê, né, a genialidade, a gente pode constatar a genialidade, né, de Roberto Campos, e ele foi um visionário que estava muito além do seu tempo. Boa parte das críticas que ele fazia realizaram-se, não é à toa que frequentemente chamam ele de profeta, né? E, como você falou, ainda bem que ele não viveu para ver a crise profunda que atingiu a economia do país, em decorrência das políticas estatistas, né, implementadas pelos governos do PT. Mas eu queria perguntar para você o seguinte: você acha, Berlanza, e Tiago também pode comentar, é claro, que ele foi incompreendido na sua época, né? Ele foi incompreendido, ele foi não tão bem absorvido, não foi tão bem aproveitado as suas ideias, ou seria mais uma questão do contexto histórico da época, em que a defesa do liberalismo era vista como uma espécie de heresia, né? E ele ficava ali quase que pregando no deserto, né? Perseguido pela esquerda, que o via como entreguista, né? O que é que você acha disso? E depois tem umas perguntas aqui que foram feitas no canal aqui do Libercracia, né? O Elber Lessa: é verdade que o Roberto Campos teve influência na política econômica da Coreia do Sul? As perguntas a gente vai ver depois. O Tiago vai colocar aí as questões para a gente poder ler e comentar. Deixa eu comentar. Se o Tiago quiser falar primeiro, mas eu posso comentar a sua pergunta. Eu diria o seguinte: o Roberto Campos mesmo disse que ele... inclusive, eu tenho uma história para contar de um amigo meu que foi amigo do Roberto Campos, um falecido amigo meu, o jornalista Alessandro Lira Braga, aqui da Ilha do Governador. Ele foi amigo do Roberto Campos. Uma vez o Roberto Campos estava se arrumando para sair com ele. Aí ele falou: Roberto, por que você não bota um paletó? Cadê o terno para você sair, para você ficar chique? E o Roberto Campos respondeu assim para ele: meu caro, não farei isso porque ainda tenho esperanças de ser um líder popular. Então, o Roberto Campos, ele admitia que ele não sabia performar. Ele não sabia, ele não tinha tanta aptidão, na própria opinião dele, ele não tinha tanta aptidão para se comunicar com a sociedade em geral. Mesmo assim, ele criou um segmento mais intelectualizado, um segmento que acompanhava as colunas dele nos jornais, principalmente os economistas, né, os técnicos da área. Ele criou um segmento de admiradores, e isso gerou uma influência indireta em alguns programas, como o próprio Plano Real, né? O próprio Gustavo Franco é um dos filhotes do Roberto Campos, influenciado por essa agenda que o Roberto Campos defendia, que se inspirou nele e foi trabalhar no governo Fernando Henrique. Então ele criou esse grupo de admiradores, mas o discurso dele não conseguiu reverberar como um movimento popular. Roberto Campos até comenta que no enfrentamento que ele teve com Carlos Lacerda,
Ele disse, o Lacerda tinha menos conhecimento técnico do que eu, porque não era economista, mas ele era muito melhor no comando da verve, na palavra. Não que os discursos do Roberto Campos não fossem bons discursos, mas não eram discursos que empolgavam, discursos que estimulavam tanto a sociedade em geral para a agenda dele. Ele mesmo reconhece isso. A minha deficiência era essa. Eu era uma boa cabeça, mas cada um tem o seu talento. Mas ele estava, sim, praticamente sozinho. A gente tinha algumas outras vozes ali, Marco Maciel, o Miguel Reale, enfim, algumas outras vozes ali falando em matéria de liberalismo, defendendo o liberalismo, mas a grande voz mesmo que existia e que comprava a briga, que desde o seu primeiro discurso, quando assumiu o mandato, falou que era um mandato de opinião, um mandato para defender uma causa, a causa liberal, a causa privatizante. A grande voz era ele. Uma voz que tinha suas deficiências, mas eu considero que o contexto é também muito relevante para ter impedido uma reverberação maior da sua plataforma. Porque nós estávamos saindo de um regime militar. O regime militar não foi, evidentemente, não foi um regime liberal, um regime de capital aberto, né, de capitalismo de mercado pujante, muito pelo contrário. Mas, na cabeça, no imaginário político brasileiro, no imaginário da elite política que constrói a nova república e que vai participar ali da Constituinte de 88, no imaginário deles havia a ditadura militar, tirânica e assassina, e a esquerda, os populistas do MDB, que eram todos estatizantes. Então, quando você vem de uma geração que desafia esse regime militar, essa geração, ela praticamente ela funciona, a cabeça dela funciona dentro de uma categoria, de um paradigma, que é um paradigma diferente do paradigma liberal, modernizante, privatista. É um paradigma intervencionista. É um paradigma populista. Quando essa geração controla os rumos da política, ela vai assumir as rédeas da máquina com o fim do regime, com a abertura iniciada pelo Geisel, as lideranças voltando do exílio, Brizola voltando do exílio, eles vão virar os donos do imaginário. Então não há espaço para uma plataforma liberal ter a mesma força. A gente teve uma possibilidade, um respiro com o Collor, né? O Collor conseguiu, porque as pessoas também, a sociedade em geral, não queria o comunismo e o PT parecia um radicalismo socialista explícito. O PT não assinou nem a Constituição, né? Queria uma Constituição ainda pior, a Constituição ainda mais explicitamente esquerdizante, estatizante. Então, para evitar o PT, votaram no Collor, que tinha uma plataforma liberal modernizante. Mas aí o Collor traiu os liberais. Ele fez algumas reformas importantes, é verdade. Até uma amiga recentemente lembrou da questão da informática, a reserva de mercado da informática derrubada no governo Collor. Abriu espaço, caminho para reformas importantes, mas traiu a agenda liberal, traiu o plano que ele havia desenhado originalmente. E ali ele sepultou, colocou por terra as últimas chances de... Né, a gente depois teve... Como eu disse, essa geração de economistas que aprenderam com Roberto Campos, eles conseguiram alguma influência dentro da máquina pública na época do FHC, com as reformas que foram feitas para o Plano Real. Mas eles fizeram isso juntamente com a eleição de um social-democrata que era dessa classe política da Nova República, um dos pais fundadores da Nova República, que é o Fernando Henrique. Então, no imaginário, encastelando todo esse edifício, sempre estiveram esses políticos cuja formação não é uma formação liberal. E eles eram os ícones da resistência à ditadura, que, como seu mito fundador, era o mal fundador que eles enfrentaram e derrotaram, né, deixou para eles essa aura de as grandes lideranças no novo ciclo que se inicia. Isso tudo criou uma redoma protetiva que impediu que a agenda liberal ganhasse mais força, reforçando um legado da cultura política brasileira que já vem desde o Marquês de Pombal, né, que é um legado de patrimonialismo modernizante. Então tem uma série de questões conjunturais, questões sem querer ser estruturalista, como o Roberto Campos atacou o estruturalismo, questões conjunturais, questões estruturais e questões pessoais das lideranças liberais que não conseguiram estabelecer essa ponte com a sociedade em geral. Então, o somatório disso tudo fez com que essa plataforma não prosperasse.
Eu penso que o Roberto Campos ele se encontrava numa posição muito ingrata, muito difícil, né? Meio que atirando sozinho. Mas eu gosto muito do exemplo dele, porque eu pelo menos já me vi nessa posição várias vezes. Eu tenho certeza que todo mundo que é liberal ou libertário já se encontrou nessa situação de ser a única pessoa com aquele pensamento em determinado ambiente, em determinado contexto. E a gente não pode deixar de acreditar no que acredita. Afinal, a gente acredita que é o certo, que é o melhor. Então a gente vai se render porque a gente está sozinho ou estamos em poucos números? Não. Então, é o exemplo de Roberto Campos. Ele acreditava que o Brasil poderia ser melhor, que a posição dele era melhor, a certa. Então, era difícil, mas ele fez e a gente está aqui numa posição melhor que a dele, mas com dificuldades muito parecidas. E a gente não para. Né? Então, eu gosto muito disso. Gosto muito de lembrar disso. É um bom momento para enfatizar que a popularidade de uma ideia não necessariamente significa que esta ideia seja a verdadeira, ou seja, a mais efetiva. Nós estamos cheios, repletos de líderes populistas carismáticos na nossa história. Né? Em 2002, a maioria absoluta da sociedade, 2003, 2002, a maioria absoluta da sociedade, pelas pesquisas, pelos números, estava com Lula. E aí? Lula estava certo? Ou estava certa aquela minoria de liberais que já apontavam o que ia acontecer? Essa é a questão. Então a gente tem que parar em qualquer circunstância de achar que só porque a maioria, 80%, está a favor do presidente Lula ou do presidente fulano, significa que ele está certo? Não necessariamente. Em 2010, o Lula terminou o mandato com 87% de aprovação. Não me parece, nem por isso, os liberais estavam errados naquele momento. Assim como não estão errados hoje, não estavam errados na década de 80 e por aí vai. Mas é difícil. Eu acho que cada um, Berlanza, o Leonardo, todo mundo está assistindo a gente, todo mundo faz parte dos grupos, todo mundo já se sentiu acuado, sozinho, mas se a gente está aqui é porque a gente acredita que pode ser melhor, né? Eu, todo dia, assim, eu quero viver numa Fortaleza melhor, num Ceará melhor, no Brasil melhor. Se eu só quisesse viver num ambiente mais liberal, sei lá, eu me mudava para Singapura. Hong Kong nem mais tanto, né? Mas tem vários, Nova Zelândia, Austrália, tem vários outros países que se alinham mais comigo. Mas se a gente está aqui, cada um de nós três, os membros dos nossos grupos, as pessoas que estão nos assistindo, é porque a gente quer mudar. O mais difícil que possa ser, não é verdade? Bom, foguei. E a trajetória do Roberto é inspiradora, né? Nesse sentido, para que a gente continue realmente difundindo as ideias de liberdade. Trajetória muito inspiradora, de fato. Mas agora a gente pode dar uma olhada nos comentários e nas perguntas, né? Sim, sim. Ó, do Elber, que está sempre aqui com a gente. Existe esse relato. Eu vou ler a pergunta. É verdade que Roberto Campos teve influência na política econômica da Coreia do Sul? Li uma história de que em um seminário ou algo do tipo, no início da ditadura de 64, ele contatou coreanos. Então, eu li a mesma história, agora eu não vou lembrar, não foi na Lanterna na Popa, tá? Mas eu li a mesma história em algum lugar de que os economistas sul-coreanos, na época, vieram, né, a ter contato com Roberto Campos e o Otávio Gouveia de Bulhões, a ter contato com o trabalho que estava sendo feito no Brasil, que eles viam o plano econômico do governo Castelo como uma referência. É um plano que ele pode ser criticado, tem coisas que podem ser criticadas ali, mas era uma referência para eles naquele momento
era um país que estava fazendo, o Brasil era um país que estava fazendo o que era necessário para derrubar a sua inflação, e de fato a inflação caiu drasticamente, não foi feito nenhum milagre, os números continuaram algo elevados, mas o governo conseguiu reduzir a inflação. Os economistas sul-coreanos teriam tido a atenção despertada para esse sucesso do trabalho da equipe do Roberto Campos e disseram: nosso sonho, quando a gente crescer, a gente ser igual ao Brasil. A gente ser igual ao Roberto Campos. Né? Aí eles voltaram para a Coreia, fizeram tudo certinho lá e a gente degringolou tudo aqui. O resto da história. É aquela velha, a outra citação do Roberto Campos, que a gente não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. É isso. Muito bom, muito bom. Tem muita gente que... A Coreia do Sul é um exemplo engraçado, porque eu já vi todo tipo de corrente usar a Coreia do Sul como exemplo de sucesso, né? Liberais, como do liberalismo. Tem uns keynesianos aí que falam tem um economista sul-coreano, eu não me recordo o nome também, que fala. Todo mundo quer ter a Coreia do Sul como filho, né? Eu não sabia dessa, não. Não sei se o Léo sabia. Interessante. Sabia não. Você também falou, cuidado que o Alexandre de Moraes manda confiscar os livros dele. O Roberto Campos teria muitos problemas com o STF nos dias de hoje. Seria cancelado, hein? Beleza, pergunta minha, já que foi tocado nessa questão da STF. O Roberto Campos chegou a comentar sobre algum modelo de corte constitucional que ele julgava ser mais adequado? Não me lembro se ele... Eu acho que no Lanterna na Popa, pelo menos, não tem. Talvez num dos artigos. Ele escreveu muitos artigos. A gente tem até uma coletânea recentemente lançada pela LVM Editora, não está aqui, pelo embaixador Paulo Roberto de Almeida. Vários artigos do Roberto Campos que ele publicava nos jornais. Ele falava sobre diversos assuntos. Eu confesso a você que certamente não foi o assunto que mais chamou a atenção dele. Né? Ele falou muito mais abertamente e mais vezes dessa questão da forma de governo. Para ele, idealmente, seria um sistema semipresidencialista em que você teria, ao mesmo tempo, você manteria essa tradição da participação de uma figura eleita pela sociedade, de uma figura forte como presidente, que é uma cultura brasileira. Né? Você manteria isso, ao mesmo tempo, neutralizando, diminuindo esse poder com um dispositivo próximo ao parlamentarismo, inspirando-se no modelo francês, do semipresidencialismo francês, que é outra coisa que seria próxima à história da cultura política brasileira, porque nós fomos muito influenciados pela França, né, inclusive do Império. Os liberais doutrinários franceses influenciaram os nossos estadistas do Império, que construíram as instituições do Império brasileiro. Então, seria uma forma de manter uma certa fidelidade a essa cultura, o encaixe institucional mais adequado à nossa cultura, sem necessariamente voltar a ser uma monarquia, porque o Roberto Campos não era monarquista, ao contrário do Mário Henrique Simonsen, que era monarquista, que o Roberto Campos admirava também como um economista sério, do ponto de vista do seu preparo técnico. Então, ele falou mais sobre essas coisas. Realmente, ele falou, já tem comentário dele, de uma certa permissão a que o judiciário se meta em tarefas legislativas, que seria indevida na visão dele. Mas sobre o modelo da Suprema Corte, confesso a você que não me recordo, não me lembro nesse momento se isto é comentado. Mas certamente ele não concordaria com o que está acontecendo. Né? De forma alguma. Isso é exatamente um sintoma do que ele mais criticou, que é essa dinâmica promiscuísta do sistema político. Eu acho que o livro que o Berlanza falou foi organizado pelo Paulo Roberto de Almeida, é esse aqui, né? Que é A Constituição contra o Brasil. Né? Exatamente. Mas até onde eu li não tem isso não que você perguntou, Tiago. Acho que ele não chegou a comentar sobre isso, não. Mas é um livro excelente.
O amigo Wagner Rastelli comentando aqui que o Campos queria fazer uma área de livre comércio no Rio de Janeiro. Interessante. Tem Também não isso no sabia. Lanterna na Popa. Tem isso no Lanterna na Popa. Tem Legal. várias. O livro tem tantas ideias e certamente nem metade foi implementada, né? O livro tem toda. Se você olhar o livro, ele descreve. Por isso que eu digo, o Lanterna na Popa não é apenas um livro de memórias. Ele é um tratado. Ele é um livro, uma análise político-histórico-cultural do Brasil no século XX. Ele traz os registros de todos os projetos, os planos que o Roberto Campos traçou, que ele desenvolveu. Está tudo no livro. Né? Então, essa menção... eu já vi que o Elber está perguntando do link para a inscrição desse mês. Né? Ainda não foi liberado. Estamos esperando aí. Pessoal, vamos fazer o link para colocar no nosso evento. E a gente já está de posse do questionário, das respostas, né, do Nabucco, para mandar o certificado para o pessoal. A gente já o ritmo é um pouco atrasado, mas a gente vai cumprindo as metas. Né? Daqui a pouco a gente está mandando também o certificado e o questionário do Edmund Burke. Tem uma pergunta aqui. O amigo Caetano Lima. Não, eu já vi uma pessoa aqui perguntando também quanto custa a passagem de pano aqui. Está passando pano, aí está passando pano em quem, gente? Sinceramente, tudo que eu mostrei aqui são as ideias do Roberto Campos que ele escreveu e o que ele fez. Ninguém está passando pano em nada. Inclusive, é bom a gente enfatizar que aqui a gente está estudando a obra dos autores, tentando entender o pensamento deles, o significado do pensamento deles. Esses autores são para ser criticados também, até porque é impossível concordar com todos eles em tudo, porque eles divergem. E essa é a riqueza do liberalismo. Então, sinceramente, passagem de pano, não tem nenhuma passagem de pano para o Roberto Campos, porque a gente está falando de Roberto Campos, né? Normalmente se usa essa expressão em outros contextos, né? Falando da política atual. Ninguém está falando de política atual, a gente está falando do Roberto Campos. Ninguém está passando pano de nada aqui. Eu vi também um comentário aqui do Pedro, dizendo que Pedro Henrique Ferreira, dizendo, posso atestar essa influência do Roberto Campos como alguém que começou no movimento liberal na primeira metade dos anos 2000. Reconhecendo a importância que ele teve para aquela geração. Vamos à pergunta do Caetano Lima. Como o Brasil poderia ter dado certo se as ideias de Campos tivessem sido postas em prática? Da mesma forma como ele pode dar certo se as reformas liberais forem aprovadas agora. Eu acho que não tem muito mais o que comentar. Alguém quer falar sobre isso? A gente... Como você disse, né? Roberto Campos teve muitas ideias sobre muita coisa. Eu acho que o que a gente observa hoje e o que é importante extrair ele é que se ele não conseguiu colocá-las em prática na época, que hoje a gente possa ver a influência delas e beber delas, né? Aprender e fazer as reformas e assim por diante. E apesar de tudo, Tiago, a gente tem que olhar o copo meio vazio, mas também tem o copo meio cheio. Do Roberto Campos em diante, conseguiu-se privatizar a telefonia, conseguiu-se flexibilizar o monopólio da Petrobras, conseguiu-se o fim do imposto sindical. Então, não é zero. Pode ser pouco para a gente conseguir uma reforma fundamental, uma mudança essencial, mas não é que as reformas liberais tenham sido zero. Não. O Plano Real está aí para provar o contrário. Lei de responsabilidade fiscal pode ser desrespeitado, mas está aí para provar o contrário. Então, a gente teve coisas boas, a gente teve avanços do Roberto Campos para cá. Não é que a pregação dele tenha sido inútil. Não é inútil, nunca é inútil fazer a coisa certa, proclamar a coisa certa.
você, no mínimo, inspira alguém ou cria uma tradição no seu entorno que vai levar a bandeira adiante e vai obtendo os avanços que são possíveis de se obter. A gente sabe que milagres não existem, a gente tem um desafio muito grande, a gente tem uma cultura política que afronta as nossas pretensões de maneira substancial, mas a gente tem fôlego para insistir e a gente tem troféus para exibir também. Não é que seja zero, a sequência de conquistas seja zerada. Não é verdade. E a gente vê que, a partir do momento que pautas liberais importantes como privatizações, desburocratizações, elas são deixadas de lado, a gente deixa de avançar, né? A gente acabou de observar agora, nessa semana, né, o Paulo Webel, né, e o Salim Matar, que deixaram o Ministério da Economia justamente por não conseguirem implementar essas pautas liberais, né? Então, não é uma coisa que está lá muito longe, né? A gente está vivendo isso exatamente hoje. De pergunta foi basicamente isso. O Elber comentou ali, o livro tem um tamanho bom para dialogar com o socialista. É um diálogo. Então, Campos era como o da Olimpo, fala mal justamente porque ama. É bem por aí. Em relação ao Brasil, né, que eu imagino que seja o comentário dele. É bem por aí, exatamente isso. A gente tem um comentário, além do Pedro, tem um comentário do meu pai. O meu pai que está assistindo aí. O STF do passado era menos intervencionista e por isso mesmo não entrava nos holofotes da política. Comentário, a visão de alguém que viveu esse passado, né? Pelo menos parte dele. E tem um comentário do Ivanildo Quadros, professor de História. O governo Zema, do Partido Novo, incluiu pensadores liberais no currículo dos colégios estaduais. Está na hora de equilíbrio na grade curricular em todo o Brasil. Concordo plenamente, nós precisamos que esse conteúdo chegue, que pluralize o conteúdo disponível para o acesso dos nossos estudantes, das nossas juventudes, mas também a gente tenta fazer o nosso papel, né, para aqueles que têm interesse por fora da educação formal de ter acesso a esses autores. Eu acho que projetos como o nosso, NFL, tem essa função, que a gente espera que esteja sendo bem cumprida. Acho que é isso mesmo, acho que agora eu acho que a gente não tem mais comentários para acrescentar. Nós estamos aí com 1h22 de live, de transmissão. Talvez, se vocês quiserem fazer mais algum comentário ou mais alguma questão, no contrário, a gente pode encerrar por esse encontro. Nada? Então, está aberta a nossa rodada de encontros sobre Roberto Campos. Como de praxe, teremos mais 2. O próximo encontro será no dia 21 de agosto. Eu vou trazer aqui um bolo virtual para comemorar o meu aniversário com vocês. E eu passo a palavra ao Tiago para fazer aí a sua saudação final, sua despedida em nome do Dragão do Mar ao nosso público. Pessoal, novamente, é uma honra. Gostaria de agradecer quem nos acompanhou até agora. É um projeto que já tá com um caminhozinho andado e ainda tem muito pela frente. E, para mim, como liberal, é uma honra estar aqui. E como membro do Grupo dos Dragão do Mar e em nome do grupo, é uma honra poder construir esse projeto junto com a Libercracia, junto com o Instituto Liberal, junto com o Projeto Pragmático. Nós não vamos parar, é um caminho difícil, mas vamos em frente. Muito obrigado e boa noite a todos. Honra é nossa, Leonardo, com a palavra. Isso. Agradecer a todos que nos acompanharam aí, fazer o convite para que estejam nas nossas próximas edições, né, conversando aí sobre as obras, os ideais, os pensamentos de Roberto Campos.
Para mim foi uma experiência incrível participar aqui desse projeto, que é um projeto maravilhoso, né, de difusão das ideias de liberdade. Sempre que podia, eu acompanhava. É a primeira vez que eu estou representando aqui, com muita honra, o Instituto Libercracia. E estamos juntos aí, né, nas próximas caminhadas. Espero que seja a primeira de muitas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso time. E todo sucesso ao Libercracia nessa nova fase aí de estruturação, na nova diretoria que começou. Obrigado. Em nome do IEL, eu agradeço aos meus amigos aqui que participaram da conversa. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam, que nos prestigiaram com a sua audiência. Agradeço a Roberto Campos pela luta que empreendeu. E ele continuará a ser o nosso autor de referência no mês de agosto, nos próximos 2 encontros do NFL, dia 21, dia do meu aniversário, é muito importante, e dia 28, encerrando, a gente vai divulgar os livros, os trechos selecionados de análise, para que você possa se preparar para participar de mais esses 2 encontros, abordando esse grande autor do liberalismo brasileiro. Repetindo, nós já estamos com as perguntas respondidas aqui de quem respondeu o questionário do Nabuco, de junho. Vamos enviar os certificados de vocês que nos responderam. Nós vamos, em seguida, enviar o questionário relativo a julho, sobre Edmund Burke, que foi o nosso último autor estudado pela NFL. Né? E aí a gente também vai colocar disponibilizar para vocês o link para a inscrição dos que vão acompanhar esses encontros sobre Roberto Campos. Grande abraço para todo mundo. A gente se vê dia 21. Até a próxima.